Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Não sei se é o frio, mas eu tô achando que vocês estão presbiteriano demais hoje. Vamos fazer o seguinte, dá um bom dia para a pessoa que está do seu lado, fala bom dia, que bom que você veio. Como é bom adorarmos a Deus em unidade. Se tiver um careca perto de você, dá um tapa na careca dele. Se ele ficar bravo, fala, foi o pastor que mandou, a culpa não é minha. Como é bom estarmos juntos adorando a Deus. Confesso para você que quando eu saí de casa eu vi o solzinho, eu me enganei. Vocês também? Eu falei, nossa, hoje está calor. A hora que eu saí para fora, minha careca quase congelou. Falei, rapaz, tá frio demais. Mas eu creio que o calor do Espírito vai nos esquentar nessa manhã. Amém? Muita gente me pergunta, pastor, você já está ficando velho já. Por que as pessoas te chamam de pastor Juninho? Porque meu nome é complicado. Meu nome é Cleuber. Eu vou dar um exemplo para você. Esse dia eu fui lá no dentista. E aí eu estava na fila de espera, né? Esperando o meu momento de ser chamado ali pela secretária para ser atendido. E eu estava lá, mexendo no meu celular. E eu comecei a ouvir, Glauber. Eu falei, não deve ser eu, né? Deve ter algum outro Glauber que não veio. E eu fiquei sentado. Passou uma meia hora, ninguém me chamou, eu achei estranho. Eu fui lá para a secretária e falei, olha, já faz meia hora que eu tô aqui e ninguém me chamou. Ela falou, mas a gente chamou, eu falei o teu nome, eu falei, Glauber. Eu falei, meu nome é Cleuber, não é Glauber. E é por isso que eu peço pro pessoal me chamar de pastor Juninho, porque imagina se o cara me chama para pregar e fala, pastor Glauber. Eu não vou saber se sou eu ou se tem outro Glauber na região ali. Então, por favor, se sinta muito à vontade de me chamar de pastor Juninho. Estou muito feliz por estar aqui. Eu gosto muito de vocês. É a segunda vez que eu prego aqui nessa igreja. Eu gosto muito do Rafa. Eu fui ordenado junto com o Rafa. E é um prazer e um privilégio estar aqui pregando enquanto ele está descansando. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas nessa manhã. Traga um abraço da igreja ali do centro. O pastor Paulo mandou um abraço especial para você. E eu creio que Deus vai falar conosco. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos ler somente o versículo de número 19. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 19. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 19, onde a palavra do Senhor diz assim para nós. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vou ler mais uma vez. Mateus 4,19. A palavra do Senhor diz assim. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça para que a gente possa buscar o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Te agradecemos pela vida da nossa igreja. Mas de forma especial, nessa manhã nós queremos te agradecer pela sua presença. Porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento eu peço, Espírito Santo de Deus, vem com poder sobre nós. Quebranta os nossos corações, para que possamos te seguir, caminhar contigo e nos tornarmos pescadores de homens. O Senhor tem total liberdade nesse lugar. Vem transformar as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo transformou a minha vida. Para quem não sabe, alguns tempo atrás eu fui para os Estados Unidos fazer um curso. E nesse curso eu aprendi sobre como a gente tem complicado demais as coisas. Porque quando eu olho para esse versículo que a gente leu, a gente percebe que Jesus teve que usar essa frase muito simples para fazer com que os seus discípulos passassem a seguir a ele e passassem a ser usados pelo poder do Espírito do Senhor. E o que eu tenho percebido é que nós, como igreja, nos últimos tempos, a gente tem complicado coisas que são simples. Muitas vezes a gente pensa que para a gente começar a evangelizar, a gente tem que ter uma estratégia muito bem estabelecida, a gente tem que ser um orador muito bom, a gente tem que conseguir convencer as pessoas, a gente precisa saber tudo sobre a Bíblia e tudo sobre a evangelização. Mas sabe o que eu tenho descoberto nos últimos tempos? É que se a gente quiser evangelizar, tudo que a gente precisa fazer é sair na rua e falar do amor de Jesus. E as pessoas vão ouvir. Mas a gente tem complicado demais aquilo que é simples.
Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, para fazer discípulos do Senhor, a gente precisa fazer muitas coisas. A gente precisa ter um curso de teologia. A gente precisa saber tudo que está escrito na palavra de Deus. A gente precisa pregar bem o evangelho. Mas sabe o que eu tenho percebido? O que eu tenho notado é que as pessoas estão tão sedentas que se você quer fazer discípulo, tudo que você precisa fazer, meu irmão, é abrir a porta da sua casa, tomar um café com as pessoas, ler versículos bíblicos junto com ela. E a hora que você viu, ela já está vivendo uma vida de maturidade. Sabe por quê? Porque as pessoas elas estão sedentas por Jesus. Muita gente tem achado que para a gente viver um avivamento, a gente precisa fazer coisas muito complexas. Mas sabe qual é o segredo do avivamento? É a gente buscar o Espírito de Deus de todo o coração. Mas muitas vezes buscar o Espírito de Deus de todo o coração é muito mais complicado para nós do que ficar esperando por algo sobrenatural acontecer. Eu realmente acredito que nós, como igreja, ultimamente, a gente tem buscado criar estratégias para atrair pessoas. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a fazer comida depois do culto. Mas aí o que a gente percebe é que as pessoas elas estão sendo atraídas pela comida e não pelo poder de Deus. Muitas vezes a gente começa a traçar uma estratégia de fazer escalas. Então a gente faz escala de recepção, escala de louvor, escala de sei lá o quê. Porque daí as pessoas elas se sentem obrigadas a vir para a igreja e elas se sentem importantes quando elas estão cumprindo aquela escala. Mas no fundo, elas não estão sendo atraídas pelo o que realmente deveria ser o centro da igreja, a presença de Deus. O que eu tenho percebido é que muitas vezes a gente como igreja, a gente está tentando fazer um show, sabe? A gente está querendo colocar aqueles painéis de LED, a gente está querendo fazer algo extremamente bonito, deixar tudo impecável, mas sabe o que eu tenho notado de verdade? Que o que atrai as pessoas não é a perfeição. O que atrai as pessoas é a presença manifesta de Jesus. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu percebo que Jesus ele não tinha um painel de LED. Eu percebo que Jesus ele não tinha as melhores comidas. Eu percebo que Jesus ele não era famoso o suficiente. Eu percebo que Jesus ele não fazia grandes escalas. Jesus era uma pessoa simples e atraía multidões, porque era conduzido pelo Espírito. E esse é um caminho para que a gente possa ser discípulos e fazer discípulos do Senhor. Eu acredito que esse versículo simples que a gente acabou de ler, nós podemos perceber 3 instruções de Jesus para que a gente possa formar discípulos do Senhor. E são sobre essas 3 instruções que eu quero conversar com você nessa manhã. E a primeira instrução de Jesus é a seguinte: ele olha ali para Pedro e para seu irmão e diz: sigam-me. Eu acho essa instrução muito importante, porque apesar de ser muito simples, muitas vezes a gente não tem obedecido. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, sigam-me, ele está querendo dizer para os discípulos que tudo o que eles precisavam fazer era ouvir quem Jesus ouvia e fazer aquilo que ele estava fazendo. Quando nós ouvimos a Deus como Jesus ouvia e decidimos fazer aquilo que Jesus fazia, nós percebemos algo novo acontecendo e sendo gerado no coração. E sabe o que eu tenho notado? O que eu tenho notado é de que no final das contas, é sempre nossa a decisão de tornar as coisas simples ao decidirmos simplesmente obedecermos a Deus. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho que chamou muito a minha atenção. Era de uma missionária que chamava Dina. Ela é estrangeira e ela tem um sobrenome muito difícil, por isso eu não vou nem tentar, porque hoje tem uma fábrica de memes na internet. Vai saber se o culto está sendo gravado, eu falo sobrenome errado, viro piada na internet, já imaginou? Mas o primeiro nome dela é Dina. Ela era uma missionária americana. E ela e o marido, eles viviam uma vida muito boa lá nos Estados Unidos, boa mesmo. O marido tinha um emprego muito bom num banco, ele ganhava muito bem, eles tinham uma casa linda, uma casa de praia onde eles passavam ali os finais de semana, eles estavam bem demais. Só que um dia eles estavam num culto como esse. E o pastor começou a falar sobre missões. E eles se sentiram chamados pelo Senhor para serem missionários na China. E aí quando eles estavam voltando no carro, eles foram conversando e eles foram falando um para o outro: olha, eu senti que Deus está chamando a gente para a China. O marido dela tinha sentido a mesma coisa. E o que eles pensaram? Os nossos filhos são pequenos. Vamos esperar eles crescerem, se formarem na faculdade. Quando eles tiverem ido para a faculdade, a gente vai para a China e cumpre o chamado do Senhor nas nossas vidas.
E eles concordaram com aquilo e foram dormir. Mas enquanto aquela mulher estava dormindo, ela se sentiu muito incomodada pelo Senhor, porque ela sentiu que eles deveriam ir para a China agora. Quando ela acordou, ela foi conversar com o marido sobre isso. E ela falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não conseguia dormir. Eu senti o Senhor falando que a gente tem que ir para a China agora. Naquele momento o marido olhou para ela e disse o seguinte: olha, eu também senti a mesma coisa, eu não consegui dormir, eu acho que a gente tem que ir para a China mesmo, ser missionário. Naquele momento eles tomaram a decisão, mas não foi fácil, porque aquele homem foi contar para o chefe dele que ele estava saindo do banco, e o chefe falou: você está maluco? Olha o emprego que você tem, olha a carreira que você pode ter, você vai ser presidente desse banco se você continuar aqui, não faz isso não. Mas ele falou: Deus me chamou e eu vou obedecer a Deus agora. Quando eles foram contar para a família deles, então, meu Deus, a sogra daquele homem começou a chorar como nunca antes. Olha o que vocês estão desperdiçando, olha para onde vocês estão levando os meus netos, vocês vão perder a vida de vocês. Mas eles, com muita dor no coração, falaram: nós sentimos que nós devemos obedecer a Deus agora. Naquele momento eles venderam tudo que eles tinham e foram para a China. E sabe o que teria acontecido? Se eles não fossem para a China naquele momento, eles seriam proibidos de ir depois, porque por muito tempo a China proibiu missionários de pisarem naquela terra. Por isso eles decidiram ir naquele momento e eles sentiram realmente que aquele era o momento de Deus. E aí você pensa assim: rapaz, depois de tanta entrega, depois de fazer tanta coisa, eu aposto que eles chegaram lá na China e eles pregaram o evangelho e coisas maravilhosas aconteceram logo de cara. Meu irmão, não foi assim. Por 2 anos eles estavam na China e nenhuma pessoa tinha entregado a vida para Jesus. Eles começaram a orar: Senhor, por que isso aconteceu? Foi o Senhor que enviou a gente para cá, foi o Senhor que mandou a gente vir para a China agora. A gente obedeceu, mas a gente está aqui 2 anos e a gente não vê fruto nenhum. O que está acontecendo? Eles não conseguiam entender o porquê Deus estava fazendo eles passarem por tudo aquilo. Até que um dia eles estavam num parquinho lá na China brincando com os filhos dele. E eles encontraram uma criança que era fissurada. Irmão, eu peço perdão porque esse não é o termo correto. Mas meu pai trabalha com esse tipo de criança lá no hospital trabalhador. É como se fossem aquelas crianças que elas não têm a divisão entre o nariz e a boca. Ou muitas vezes tem má formação óssea no rosto. E o rosto muitas vezes fica um pouco diferente do normal. E ela junto com os filhos começaram a brincar com aquela criança fissurada. Passou uns 15 minutos, ela olhou para o lado e ela viu uma mulher chinesa chorando. E ela não entendeu muito bem aquilo. E aí ela começou a conversar com aquela mulher chinesa: olha, o que está acontecendo, por que você está chorando? Ela falou: sabe aquela criança fissurada que você está brincando? Ele é meu filho. E nunca ninguém brincou com ele. Aqui na China, as crianças fissuradas elas são consideradas amaldiçoadas. Por isso, ninguém quer brincar. Mas você e os seus filhos, vocês não ficaram com medo. Vocês não choraram. Vocês não saíram correndo. Vocês amaram meu filho. Eu nunca vi isso acontecendo. E é por isso que eu estou chorando. Naquele momento, aquela missionária começou a falar do amor de Jesus para aquela mulher. Aquela mulher se converteu, entregou a vida para Jesus. E naquele momento, a Dina sentiu Deus falando com ela. Ela falou: você veio para a China para cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. E sabe o que aquela mulher começou a fazer? Um orfanato. Porque sabe o que acontecia lá na China? Toda criança que nascia com uma má formação óssea ou com algum tipo de deficiência, era muito comum os pais abandonarem na rua. E aí sabe o que essa missionária fazia? Ela pegava essas crianças e trazia para o orfanato. Só para você ter uma ideia do quanto a situação era complicada naquele momento, lá naquele país. Ela disse que um dia ela estava andando na rua e ela ouviu um choro de uma criança. E ela começou a procurar pelo choro. Ela viu uma criança que estava abandonada assim, numa caixinha, junto de uma árvore. E ela pegou a criança no colo e ela viu que a criança estava quase morrendo, totalmente desnutrida. E ela foi levar aquela criança para o hospital. Quando ela chegou no hospital e falou: olha, ela está morrendo, os pais abandonaram na rua, por favor, chama o médico para fazer alguma coisa. E o médico chegou. E sabe o que o médico falou para aquela missionária? Ele disse assim: olha, essa criança aqui, ela provavelmente tem uma deficiência muito séria. Ela já está quase morrendo. A gente não pode desperdiçar o dinheiro do governo com alguém que vai ser um desperdício. Era assim que o governo chinês e que os médicos chineses tratavam pessoas com deficiência. E por isso a Dina começou a levar pessoas para esse orfanato. Essas crianças iam se convertendo. E elas falavam do amor de Jesus nas escolas.
E outras crianças vinham no orfanato para brincar com elas. Professoras dessas escolas eram impactadas, entregavam vidas para Jesus, e ao invés de trabalhar nas escolas, passaram a trabalhar nesse orfanato. Sabe o que acontecia com essas crianças? Quando elas se formavam na escola, elas faziam uma escola missionária no próprio orfanato e eram enviados como pastores, missionários para outras nações. O orfanato, até esse ponto, é um orfanato gigantesco. Tudo porque uma mulher e um homem decidiram obedecer Deus agora. Muitas vezes a gente vai deixando as coisas de Deus para depois. Mas Deus faz grandes coisas na nossa vida quando nós decidimos seguir a Jesus agora. É isso que nós precisamos fazer. Porque quando nós fazemos isso, nós percebemos o agir de Deus em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa cortar fora tudo aquilo que nos impede de obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos, nós desfrutamos dos frutos do Senhor nas nossas vidas. Sabe alguém que me impressiona demais? João Batista. Porque João Batista também não tinha um painel de LED. João Batista também não era uma das pessoas mais famosas daquele tempo. João Batista não atraía os olhos daqueles que tinham posses na época em que ele foi chamado pelo Senhor. Mas aquele homem atraía multidões. Mas mesmo assim ele foi preso. Sabe por quê? Porque ele denunciava o pecado de Herodes. João Batista começou a denunciar o pecado daquele homem, dizendo que ele tinha casado com a mulher que era do irmão dele. Herodes ficou bravo com aquilo e por isso decidiu matar João Batista. Mas ele não quis matar, sabe por quê? Porque o povo gostava demais. E Herodes tinha um medo de uma revolta que poderia acontecer naquele lugar se aquilo acontecesse. Por isso ele só deixou João Batista preso. Mas teve um dia que a filha da mulher com que ele tinha casado, que já tinha sido mulher do seu irmão, começou a fazer uma apresentação. E a apresentação foi maravilhosa. E aí no final dessa apresentação, João Batista falou: olha, essa apresentação foi tão linda que o que você pedir eu vou te dar. E sabe o que aquela menina pediu, influenciada pela mãe? A cabeça de João Batista em um prato. E já que ele tinha prometido na frente de todo mundo, isso teve que acontecer. João Batista foi morto. E quando a gente olha para isso, a gente pensa assim: nossa, que absurdo. Que história forte. Um homem de Deus, um homem que era extremamente usado pelo Senhor, morrer dessa forma, desse jeito, por causa de um desejo de uma menina. Mas sabe o que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido é que muitas vezes a gente tem cortado a cabeça daqueles que querem falar da palavra de Deus para nós. E no que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente corta aquele que denuncia o nosso pecado. Sabe aquela pessoa que fala: você está errado, você tem que melhorar. Ao invés de dar ouvidos para esse, a gente começa a dar ouvidos para aquele que fala: não, está tudo certo, não precisa obedecer tudo da palavra, obedece só uma parte que vai estar tudo bem. Muitas vezes a gente tem cortado a cabeça daquele que nos oferece o desconforto. E o que eu estou falando? Hoje não seria muito mais confortável para você estar na sua caminha, lá debaixo do cobertor, assistindo uma televisão ou fazendo alguma coisa? E muitas vezes a gente fica trazendo para a nossa vida aquelas pessoas que querem dizer para a gente viver uma vida confortável. E a gente corta a cabeça daqueles que querem nos trazer uma vida de desconforto, mas que podem gerar consequências que são eternas, assim como foi com o Senhor Jesus. Muitas vezes a gente tem cortado a cabeça que nos diz que nós devemos seguir a Deus e acabamos seguindo os padrões desse mundo. Mas quando nós decidimos seguir a Ele, nós nos tornamos capazes, porque Ele muda a nossa cabeça e nós podemos perceber que Ele pode nos usar de forma poderosa. Por isso, guarde essa primeira instrução, meu irmão. Não siga o mundo, não siga o que está dizendo na TV ou na internet. Siga o Senhor Jesus e você verá grandes coisas acontecendo agora. Mas isso nos leva à segunda instrução de Jesus, porque Jesus diz assim: sigam-me e eu os farei. E que eu acredito que essa instrução é Jesus dizendo de que o que nos torna capazes não é a nossa capacidade, não é a nossa força e não são nem as nossas estratégias. O que nos torna capazes é a presença dele em nós. E o que isso quer dizer? Se a gente tem a presença dele, a gente não precisa de mais nada. Mas sabe qual é o nosso problema? É de que muitas vezes
o nosso coração anseia por coisas e não pela presença de Deus. Eu acho tão bonito aquele texto de Marcos 12, do 30 a 31, que a gente pode perceber ali é de que Jesus está dando o segredo da vida. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Não é simples? Mas muitas vezes, ao invés de desejar amar a Deus, a gente está desejando só as coisas que Deus pode nos dar. E quando a gente deseja só as coisas que Deus pode nos dar, a gente não ama a Deus. A gente está sendo só mais um interesseiro que quer receber as coisas que Ele pode dar para a gente. A gente não percebe, mas muitas vezes a gente está se parecendo muito com os fariseus. Porque nós não só buscamos ter as consequências, mas nós não buscamos amar ao Senhor de todo o coração. Mas quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, o amor de Deus flui de nós e transforma o nosso coração. Os fariseus, eles estavam tão longe de amar a Deus que eles ficavam revoltados com as atitudes de Jesus. Porque eles não amavam ao Pai como Jesus amava. E por isso eles ficavam transtornados. Mas mesmo assim, Jesus vivia algo que eles não poderiam viver. E tem uma passagem que eu gosto muito, que os fariseus, eles ficam revoltados com os discípulos de Jesus. Porque eles percebem que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam com a frequência com que ele jejuava. E aí os fariseus vão perguntam para Jesus e falam assim, olha, por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus dá uma resposta que para mim é muito interessante. Porque Jesus olha para eles e diz assim, eles estão na presença do noivo. Por que eles vão jejuar agora? Eles estão celebrando a minha presença. Mas quando eu for, eles jejuarão. Mas sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que muitas vezes, ao invés de sermos como os discípulos e desfrutarmos da presença, nós somos como fariseus que ficam reclamando dos outros, ao invés de buscar ser transformado pelo Senhor. Eu sei que isso doeu em alguns, porque muitas vezes a gente põe a culpa de não estar vivendo algo novo em Deus no outro. Mas muitas vezes a culpa é nossa, porque não estamos buscando a presença de Deus e não estamos transformando o nosso coração. É por isso que nas nossas vidas, na nossa caminhada, nós precisamos dar tempo e espaço ao Espírito Santo. Porque quando damos tempo e espaço ao Espírito Santo, a gente para de reclamar das coisas e passa a desfrutar das bênçãos de Deus. Teve um dia que eu estava num curso, e esse dia me marcou muito. E o pastor que estava dando aquele curso, ele estava falando sobre palavras de conhecimento. Se você for ver lá em 1 Coríntios, você vai perceber do que eu estou falando. Paulo está ensinando sobre os dons do Espírito, e ele fala sobre um dom que se chama palavra de conhecimento. É quando você recebe algo de Deus, que a pessoa tem no coração dela, mas ninguém sabe. Deus revela isso para você, e você fala isso para ela, para você edificar essa pessoa em amor. E eu lembro que a gente estava tendo aula sobre como a gente poderia aprimorar esse dom do Espírito nas nossas vidas, e teve um momento que o pastor ele fez um momento prático. Ele pediu para que todo mundo estendesse as mãos para frente, e ele disse assim, Senhor, eu peço para que o seu Santo Espírito venha com poder, e que o Senhor conceda palavras de conhecimento no meio do teu povo agora, em nome de Jesus. Naquele momento, o pastor fez algo que curitibano não gosta. Ele falou, olha para a pessoa que está do seu lado, fecha o olho, pede para Deus dar uma palavra para você e fala isso para ela. E eu, irmão, sou presbiteriano. Naquele momento estava um pouco desconfiado daquilo tudo, mas eu fechei meu olho. Eu fiquei do lado de uma mulher que chamava Nancy. E quando eu fechei o olho, eu não sei explicar muito bem, mas eu vi como se fosse uma ilha. Eu falei assim, olha Nancy, não sei se faz sentido para você, mas enquanto eu fechei o meu olho, eu vi uma ilha. E ela falou assim, sério? Eu disse, sério? Então desenha essa ilha aqui para mim no papel. Eu peguei o papel e desenhei essa ilha. E ela falou, meu Deus do céu, deixa eu te mostrar uma coisa. Ela pegou o celular dela e digitou no Google Haiti. Ela falou, você está vendo como é parecida a ilha que você desenhou e a ilha que eu estou te mostrando? Eu falei, sim. Sabe por quê? Porque há 3 meses atrás eu senti Deus me chamando para ser missionária no Haiti. E agora essa palavra que você deu é uma confirmação para que eu possa ir para aquele lugar. Eu falei, glória a Deus. Deus fala com a gente. Mas irmão, eu também queria receber algo para mim. Vocês são assim também? Eu falei, Nancy, fecha o teu olho então e pergunta para Deus, para que Deus fale alguma coisa para mim. Pode ser?
Daí ela disse, pode. Ela fechou o olho e ela ficou uns 10 segundos de olho fechado. Ela disse assim, olha, eu vejo um logo de um ministério. Eu vejo que esse ministério é um ministério que traz unidade no corpo de Cristo. E esse ministério vai acontecer lá na sua cidade. E na hora eu lembrei da SDA, que é a Semana de Avivamento, que acontece aqui em Curitiba todos os anos. E eu falei assim, ó, vou mostrar para você a logo de um ministério que tem lá na minha cidade. Eu abri assim o Google, digitei SDA e mostrei para ela e ela disse assim, eu acho que não é não. Daí que naquela hora eu já falei assim, vixe, então eu não sei o que é, né? Vou ter mais trabalho, vai dar trabalho para mim. Mas daí ela pegou o óculos dela assim e ela falou, é isso mesmo, foi essa logo que eu vi. Deus vai te usar nesse lugar. E eu falei assim, tá bom, Nancy, que legal. Mas eu não sou pastor de uma igreja que é tão relevante. Normalmente só pastores de grandes igrejas conseguem liderar algo nesse ministério. Não faz muito sentido para mim. Mas sabe o que aconteceu quando eu cheguei aqui em Curitiba? Um pastor da PIB, que é um dos líderes desse ministério, ele mandou uma mensagem para mim e disse assim, Juninho, você pode pregar em um dos cultos da SDA esse ano? Naquele momento eu lembrei daquela palavra da Nancy. E eu percebi que Deus fala quando a gente dá tempo e espaço ao Espírito Santo. E muitas vezes a gente fica frustrado na nossa vida com Deus porque a gente está tentando fazer do nosso jeito. A gente está tentando fazer a nossa estratégia. Mas a gente precisa dar tempo e espaço para o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu voltei para cá, lá na igreja a gente tem um ministério que chama Juniores, que são um ministério para crianças de 11 a 13 anos. Irmão, se eles souberem que eu falei que eles são crianças, eles me matariam com toda certeza. Que eles ficam bravos, eles falam que eles são adolescentes. Então são adolescentes de 11 a 13 anos. E teve um dia em julho que estava aquele dia frio, assim, sabe? Não tinha quase ninguém na igreja e era um período de férias. E por isso só tinha 3 juniores naquele dia lá na igreja. E eu comecei a contar a experiência que eu tinha tido. E eu falei, olha, eu creio que o mesmo Espírito Santo que está em mim está em vocês. Eu creio que as mesmas coisas que eu vi, vocês podem ver também. Vamos orar para que Deus revele? Elas falaram, vamos. A gente deu as mãos e eu fiz uma oração simples. Eu falei, Senhor, que o Senhor conceda visões para essas meninas, que o Senhor conceda impressões para essas meninas e que a gente possa edificar os outros em amor. Em nome de Jesus, amém. E aí eu falei, o que vocês viram? E aí tinha uma menina que chamava Helena, ela tem 13 anos. Ela falou assim, Juninho, eu vi uma menina lá da minha escola e ela estava chorando. E eu senti que Deus está me chamando para pregar o evangelho para ela. E eu falei, glória a Deus, Helena, Deus falou com você. Prega o evangelho para essa menina e eu creio que daqui a alguns dias ela vai estar aqui na igreja junto com a gente. Ela falou, sim, mas eu sei que foi Deus que falou comigo. E aí eu fui para a segunda menina, essa segunda menina se chamava Júlia. E eu falei, Júlia, o que Deus falou contigo? Ela falou, olha, Juninho, eu não entendi muito bem, mas eu vi que você estava numa espécie de um carro assim, e aí você ia entregando um papelzinho para as pessoas e falando do amor de Jesus para as pessoas, e as pessoas começavam a entrar na igreja. Eu falei, Júlia, glória a Deus, é o que eu estou fazendo todo dia desde que eu voltei do meu curso, pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas. Deus falou com você. E ela ficou feliz da vida. Mas o que foi mais interessante foi a última menina, ela se chamava Emily. E a Emily, ela disse assim, olha, Juninho, eu estou confusa, porque eu vi a nossa igreja assim, e atrás da nossa igreja tinha um céu que era lindo, assim, um céu muito azul, mas eu não sei o que significa. Eu falei, Emily, vamos orar mais uma vez. Deus, dá entendimento para Emily do que significa essa visão. Ela ficou com uns 10 segundos com o olho fechado e disse, acho que agora entendi. Deus está falando que se a gente pregar o evangelho para as pessoas, a nossa igreja vai ser um lugar de paz para elas, assim como a igreja é um lugar de paz para mim. Eu falei, glória a Deus. Vocês viram como Deus pode falar com vocês? Vimos. Então não tenham medo e façam aquilo que Deus falar no coração. Quando a gente saiu ali da nossa salinha, a gente se encontrou com a Renata. E a Renata é uma funcionária lá da igreja. E naquela época a Renata estava com cabelo novo. E eu falei para as meninas, o que vocês acharam do cabelo da Renata? Elas falaram, pastor, ficou lindo, maravilhoso. E a Renata não é uma bênção nas nossas vidas? É uma bênção. Deus não fala com a gente? Fala. Então o que vocês acham da gente orar pela Renata? Elas falaram, vamos. Eu falei, então vamos pôr as mãos sobre a Renata. E a gente põe as mãos sobre ela. Eu perguntei,
quem quer orar por ela? Na hora eu achei que ninguém ia falar que quer orar, porque eles morrem de vergonha. Mas a Emily falou, eu oro. Irmão, a Emily fez uma oração que eu quase chorei, quase caí de joelho. Mas a Renata então começou a chorar muito. Abraçou, agradeceu a Emily. E foi um momento muito forte em que todo mundo entendeu o que Deus pode fazer se a gente dar tempo e espaço para Ele. Mas sabe o que mais me animou? A frase que a Emily me disse quando a gente subiu para o culto. Porque a Emily olhou para mim e disse assim, Juninho, antes eu morria de medo de orar e de falar com as pessoas. Mas agora que eu sei que o Senhor falou comigo e que eu posso orar por alguém, eu não quero orar só pela Renata, eu quero orar por todo mundo. Isso é o que acontece no nosso coração, se a gente começa a seguir a voz de Deus e entende que no final das contas é Ele que faz em nós. Por isso, sigam a Jesus e saibam que quem capacita é o amor de Deus. Para que a gente se torne o quê? Pescadores de homens. E essa é a terceira instrução do Senhor Jesus. O que a gente pode perceber e notar é de que Jesus está falando, no final das contas não é só sobre me seguir, no final das contas não é só sobre fazer as coisas que eu faço, é vocês entenderem que vocês precisam fazer aquilo que o Pai ordena. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nosso problema é que muitas vezes a gente está tão desconectado com Deus que a gente nem evangeliza mais. Já perceberam isso? Normalmente, quando a gente não está falando demais do amor de Jesus, é porque a gente não está desfrutando do amor de Jesus nas nossas vidas. Pensa comigo, quando você vai num restaurante que é bom, você não conta para todo mundo? Quando você não compra uma coisa nova, você não quer postar tudo nas redes sociais para mostrar para as pessoas as coisas novas que você comprou? Mas por que será que muitas vezes a gente esconde o amor de Deus nas nossas vidas? Porque muitas vezes o amor de Deus não tem feito a diferença que realmente precisava fazer. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor, a gente se sente amado. E quando a gente se sente amado, a gente quer transmitir esse amor. E a gente passa a usar esses dons para trazer pessoas para o amor de Deus. Os nossos dons precisam ser usados para que outros sejam conectados. Porque quando outros são conectados, a gente percebe o quanto nós somos importantes para Deus. Vou contar mais uns testemunhos para vocês. Vocês não estão cansados de mim não, né? Quando eu estava lá nos Estados Unidos, a gente tinha alguns momentos em que a gente ia pregar o evangelho em alguns lugares. E eu era um dos únicos brasileiros que estava fazendo aquele curso. E tinha uma amiga minha que ela era mexicana, e ela chamava Rosita. E a Rosita falou assim, Júnior, eu sinto que um dia você ainda vai encontrar um brasileiro para que você possa pregar o evangelho em português. Eu falei, tá bom, Rosita. Mas estava chegando no final do curso e eu não tinha encontrado nenhum brasileiro na rua. Mas um dia eu estava lá pregando o evangelho num mercado. E por que a gente pregava o evangelho no mercado? Porque a gente sente que no mercado as pessoas têm tempo, né? Então as pessoas não vão ficar ali correndo ou tentando fazer rápido. Se a pessoa está ali no mercado, ela vai ter tempo para ouvir alguém. E é um bom lugar para abordar as pessoas. Eu lembro que eu estava no mercado e eu senti Deus falando que eu precisava falar com um menino em específico. Quando eu cheguei naquele menino, eu comecei a conversar com ele em inglês. E eu falei, olha, o meu inglês não é tão bom porque eu não sou daqui. Ele perguntou, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Daí o menino em português falou, eu sou brasileiro também. Daí eu falei, ó, esse é o menino que a Rosita falou que eu ia pregar o evangelho. E eu comecei a falar para ele, eu falei, olha, pode parecer estranho para você, mas tem vezes que o Espírito Santo fala coisas comigo e eu sinto que eu devo compartilhar com as pessoas. Posso compartilhar com você? Ele falou, pode. Ele falou, olha, eu sinto que você está numa estação na sua vida em que você se sentiu abusado. Você sentiu que as pessoas exploraram você. Mas agora Deus está te pondo numa nova estação, onde você vai ter uma nova oportunidade, só que você tem que fazer diferente. Ao invés de priorizar somente as coisas materiais, você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. E se você fazer isso, Deus vai te abençoar ricamente. Naquele momento, aquele menino ele me olhou com um olhar de espanto. Ele falou, como que você sabe disso? Eu falei, Deus que me falou. Sabe por quê? Porque eu estou morando nessa cidade já tem 8 anos, desde que eu vim do Brasil. E sabe o que eu descobri há alguns meses atrás? Que algumas pessoas estavam na mesma função que eu, estavam fazendo as mesmas coisas que eu fazia,
E eles ganhavam 3 vezes mais do que eu ganhava. Eu achei aquilo um absurdo, porque eu entendi que meu chefe estava fazendo aquilo comigo só porque eu sou imigrante, só porque eu sou brasileiro. E eu pedi demissão, achando que eu ia pedir um outro emprego. Mas essa cidade aqui é uma cidade pequena. Meu chefe falou mal de mim para todo mundo. Faz 6 meses que eu estou desempregado. Não consigo achar nenhum lugar. E sabe o que aconteceu ontem? Um amigo meu de Houston, no Texas, um outro estado, falou que tem uma oportunidade de emprego para mim lá. Então eu estou me mudando amanhã para Houston. Então o que você falou faz muito sentido. Porque desde que eu vim para os Estados Unidos eu nunca mais quis saber de Deus. E agora eu vi tudo isso que aconteceu. E agora eu estou indo para um outro lugar. E sabe o que eu vou fazer quando eu chegar em Houston? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser procurar uma igreja. Porque eu não quero mais priorizar as coisas materiais. Eu quero priorizar a Deus. Naquele momento eu entendi de que, sim, nós somos chamados para ser pescadores de homens. E quando a gente começa a semear sementes que Deus coloca no nosso coração, Ele é fiel e poderoso para fazer algo novo. Posso te dizer uma coisa, meu irmão? Só de ter aquela sensação de ter feito com que aquele menino voltasse para o Senhor Jesus, já valeu a pena. Eu queria fazer aquilo todo dia se fosse possível. Eu tenho tentado fazer isso todo dia se fosse possível. Porque ser pescador de homens é muito melhor do que ter uma carreira consolidada onde você ganha muito dinheiro. Ser pescador de homens é muito melhor do que fazer qualquer outra coisa. Ser pescador de homens pelo poder do Espírito é algo que é apaixonante. E a gente precisa semear essa semente por onde quer que a gente vá, para que o Senhor venha nos usar de uma forma poderosa. Eu tenho notado de que muitas vezes a gente não semeia essa semente com medo dos frutos que ela não pode dar. E no que eu estou falando com isso? A gente pensa assim, mas se eu for pregar o evangelho na rua, imagina o que pode acontecer se a pessoa não quiser ouvir. E se eu tentar fazer e não der certo? Mas irmãos, sabe o que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido é que não faz sentido não semear só porque você tem medo. Porque faz sentido eu não semear a semente de uma maçã porque só dá uma maçã a cada 10 sementes que eu semeio? Não faz sentido. Porque se eu parar de semear, eu não vou ter nenhuma maçã. Mas se eu continuar semeando, eu vou ter uma maçã em cada 10. E a hora que eu vejo, essa maçã vai multiplicando, vai crescendo. Sabe o que eu tenho notado com as nossas vidas? Eu tenho notado que muitas vezes a gente ficou frustrado e parou de semear. Mas se a gente continuar semeando, do pouco ao pouco, o Senhor Jesus vai nos abençoar e fazer algo novo no nosso coração. Por isso, não siga as instruções desse mundo. Siga as instruções de Jesus. Siga Ele. Entende que Ele te fará. E comece a semear sementes da palavra de Deus para que outros possam viver aquilo que você está vivendo. Porque nós precisamos ser movidos pelo amor que Deus tem por nós e nos movemos através da compaixão que Ele coloca no nosso coração. Prometo que eu estou encerrando. Vai ser o último testemunho que eu vou contar para vocês. Teve um dia nesse curso que eu estava fazendo que uma mulher estava contando sobre missões. E ela fez um intervalo. Ela disse, olha, eu sinto que nesse intervalo vocês têm que orar para Deus e perguntar para Deus se Deus quer que vocês sejam levados para uma outra nação em missões. Irmãos, posso ser sincero com você? Nunca ouvi a voz de Deus me dizendo para ser um missionário. Nunca tive interesse de missões. Amo o Brasil, amo morar aqui. Mas já que aquela mulher pediu, eu fiz a minha oração. Sentado no meu lugar, sem ter ninguém ao meu redor, eu fechei meu olho e eu falei, Deus, o Senhor quer me enviar para outro país? Naquele momento eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu comecei a sentir uma tristeza. Eu comecei a pensar no tanto de gente que nunca ouviu falar sobre Jesus. Eu comecei a pensar em gente pobre que não tem o que comer. Eu comecei a pensar o quanto essas pessoas estão sofrendo porque elas não tiveram a oportunidade que eu tive de ouvir a palavra de Deus. Eu senti Deus me perguntando, se eu te chamasse para ir para outro lugar, você iria? Irmão, eu fiquei com medo de responder sim. Eu fiquei ali em lágrimas, chorando no meu lugar, mas eu senti que Deus perguntou mais forte. Se eu te pedisse para ir para outro país, você iria agora? E naquele momento eu falei assim, Deus, eu morro de medo.
mas por amor ao Senhor eu iria. Eu estou disposto a ir para onde quer que o Senhor me chamar. Naquele momento que eu falei aquelas palavras, aquela tristeza que estava no meu coração se transformou numa alegria. E era uma alegria que parecia que assim, estava além de mim. Parecia que explodia assim a minha pele. E eu senti Deus falando no meu coração assim: filho, como é bom saber que o teu coração é meu. Hoje eu não quero que você vá a nenhum outro país. Eu quero que você volte para o Brasil e viva a sua vida. Mas não viva mais de qualquer jeito. De um jeito desleixado, de um jeito religioso. Viva pelo poder de Deus, porque eu quero te usar. Desde que eu voltei, tanta coisa tem acontecido. Sexta-feira agora eu preguei o evangelho na rua, lá no Largo da Ordem, um homem entregou a vida dele para Jesus. E não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou bom. Deus falou com uma menina de 13 anos e usou a vida dela. É tudo porque quando nós damos tempo e espaço e somos movidos pelo amor de Deus, Ele pode fazer grandes coisas através de nós. Amém? Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Se você puder, eu também queria que você fechasse o seu olho e se concentrasse no Senhor. E talvez essa mensagem tenha falado ao seu coração. Talvez você falou assim: Deus, eu quero ser usado dessa forma, igual esse pastor falou. Eu tenho o Espírito Santo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero fazer algo novo. Por isso esse é o seu caso. Se você quer ser usado por Deus, se você quer se tornar um pescador de homens, eu queria que você colocasse as suas mãos para frente, assim, como se fosse receber algo de Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo. Deus vai te direcionar e vai fazer do jeito certo, mas eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela vida dessa igreja. Eu te agradeço pela vida desses irmãos que estão aqui. Mas eu te agradeço em especial pela presença palpável que está nesse lugar. E eu peço para que agora o seu Santo Espírito venha com poder sobre esse lugar. Derrama dos seus dons na vida desses irmãos. Derrama de uma vida de intimidade na vida desses irmãos. Derrama de uma fome insaciável pela sua presença e pela sua palavra na vida desses irmãos. Eu peço, Pai, para que eles nunca mais sejam os mesmos. Eu peço para que eles sejam transformados. Eu peço para que eles te busquem, te sigam, e para que a partir do seu poder eles se tornem pescadores de homens. E que essa igreja prospere, que essa igreja cresça, que essa igreja expanda o seu reino. Não porque eles são bons demais, mas porque o seu poder fará algo novo. Transforma o coração desses irmãos e nos faz te seguir para sermos capacitados por ti e sermos pescadores de homens. Essa é a nossa oração nessa manhã. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém e amém. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Muito obrigado.